Olá, ouvintes e leitores, sejam bem-vindos à nossa conversa de peixe grande do Ictus Podcast. Eu sou o Thiago André Monteiro, @vulgutan, estou aqui com a Carol Simão, agora no take 2, porque o take 1 deu tudo errado, né? E como sempre, é a Carol que vai apresentar o nosso convidado, apesar de eu estar morrendo de vontade de fazer isso. Obrigada por essa honra, Tan. Então, pessoal, tudo bem? Aqui é a Carol Simão e hoje a gente vai conversar com um pastor que já virou um grande amigo nosso, das nossas famílias, e sempre que a gente pode, a gente se encontra pessoalmente. Eu tô falando do pastor, professor, conselheiro, que mais? Pai, esposo e um grande servo de Deus. Por isso ele está aqui com a gente, né? Por isso que ele foi escolhido para ser um peixe grande. Pastor Tiago Moreira, que já é uma figurinha marcada aqui dentro do Ictus, mas lá no LBC, no Leitura Bíblica Comentada. Então, se você ainda não conhece ele, quer dizer que você não ouve o nosso outro podcast. Então, quando você tiver a oportunidade, procura aí no seu agregador de áudio, no site do Ictus, onde você achar melhor, e coloca lá, Leitura Bíblica Comentada, Gênesis, Lucas, Efésios, alguns capítulos de Salmos, e você vai conhecer um pouquinho do pastor Tiago Moreira. Tudo bem, pastor? Olá, tudo bem? Bom estar com vocês de novo, Tan, Carol. É um prazer estar aqui. Encheram minha bola aí, né? Mas sou só o Tiago Moreira, companheiro de seminário do Tan, servindo aí de alguma forma a Igreja de Cristo. Bom, a gente tem que começar com a nossa brincadeira do dicionário, né? Você que é ouvinte assíduo sabe que nos Conversas de Peixe Grande a gente tem uma brincadeira onde cada um dos participantes se desafia para que use uma palavra difícil ou pouco usual dentro da conversa, como se nós fôssemos super eruditos e soubéssemos o significado dessas palavras a priori, né? Obviamente a gente já pesquisou aqui, mas a gente não dá para vocês o significado, na esperança de que você vá atrás de um dicionário e descubra o que cada uma significa. A gente tem também os cupons de desconto lá no Clube Ictus, e você pode usar qualquer uma dessas palavras sem acento, se alguma tiver, tá? Como código de cupom de desconto para ganhar 10% na primeira mensalidade da assinatura de qualquer um dos planos no Clube Ictus. Lembrando que esse Conversa de Peixe Grande vai trazer pelo menos um dos livros no plano Peixe Grande do mês seguinte ao de lançamento desse episódio. Então, se você gostou da conversa, se você está interessado nas indicações do Tiago, é uma ótima oportunidade para que você assine o plano Peixe Grande dentro do mês de lançamento, para que no mês seguinte você receba um kit com uma das indicações dele, tá bom? Dito isso, já fizemos o nosso sorteio aqui e eu sorteei o Tiago. Vou desafiá-lo com a palavra arrogar. E obviamente ele pode usar essa palavra conjugando do jeito que ele quiser. E aí, Tiagão, você vai desafiar a Carol com o quê? A palavra que eu separei aqui para Carol utilizar durante a nossa conversa é o adjetivo fósmil. Fósmil, belezinha, tranquilo. E eu vou desafiar o Tan com a palavra incólume. Beleza, lembrando que se algum de nós não usar até o final do programa, a gente paga um trava-língua aí como prenda e castigo, ou sei lá. Pode pagar isso ou transferir por Pix R$1.000 pro Ictus. Pode escolher, né? Se errar o trava-língua. E aí já fica boa, muito tenso. Ai. Não, eu vou sair incólume disso. Pronto. Isso ficou Valeu meio fósmil, viu? Isso ficou meio fósmil. Aí só o Thiago que se lascou agora. Não, mas eu vou tentar colocar na conversa de novo, tá bom? Acho que Tá bom. tô na dúvida se valeu isso ou não. Mas muito bem, como de costume, né? A gente tem que apresentar os nossos convidados. Então, nada melhor do que o próprio Tiago para contar um pouquinho de quem é o Tiago, de onde ele veio, se conheceu a Cristo criança, enfim, contar um pouquinho da sua vida, ministério, o que você faz. E a conversa vai fluindo normalmente, como todo mundo já conhece bem.
Antes do pastor Tiago começar, eu preciso dizer uma lembrança que eu tenho com ele. Então, para quem não sabe, nós frequentamos a mesma denominação, né? Nós somos batistas. A gente também mora na mesma zona em São Paulo, né? A Zona Norte. E então, a gente sempre acampou juntos, desde a minha adolescência. O pastor é um pouco só mais velho do que eu, então a gente acampou ali juntos. E eu lembro que um dos meus últimos acampamentos, eu não fui como acampante, eu fui como líder. O pastor foi o preletor. Ele tinha as crianças dele bem pequenininhas. E a gente teve um jantar temático no acampamento, que era o jantar do nunca. Você tinha que ir com uma profissão que você nunca escolheria pra sua vida, né? Então imaginem, tinha de tudo, né? E aí eu lembro que na meditação da noite, o pastor, ele, antes de começar a meditação, ele falou assim: se eu fosse adolescente hoje e tivesse esse jantar temático, sabe do que eu viria? E aí todo mundo ficou ali na expectativa, né? Aí ele, pastor. E aí eu, uou, como assim? Jantar do nunca? E ele viria como pastor? E aí, claro, ele explicou, né? Ele falou, né? Como que foi o chamado dele. E eu achei muito legal, porque 99%, principalmente dos rapazes, se você pergunta, e aí, o que você quer fazer da vida? Eles vão falar qualquer profissão, menos, quero ser pastor. Né? Então, eu acho muito legal, porque tem aquele versículo que eu queria falar com aquela palavra bem difícil, episcopado, né? Que bem-aventurado que busca o episcopado. Então, eu acho muito bacana. Eu sou filha de pastor, cunhada de pastor, e eu sei como é difícil, né? Um ministério. Então, vamos lá, pastor. Explica aí como é que foi o chamado, fugiu um pouco. Como é que foi aí a vida do pastor Tiago Moreira? O Tiago, ele era farmacêutico na época do seminário, né, Tiago? Exato. Ia todo de branco pro seminário, meu apelido era pai de santo no seminário, né? Olha. Bom, vamos lá, eu vou tentar fazer um breve resumo aí da minha vida. Logo tô chegando aos 40 aí, então já tem uma estradinha aí pra contar. Então, eu nasci num lar cristão, então eu ia na igreja desde pequeno. Na verdade, meu avô, de parte de mãe, foi o primeiro pastor brasileiro da igreja que eu pastoreio hoje, que na verdade é a única igreja da minha vida, né? A igreja que eu cresci e que eu assumi o ministério e estou pastoreando até hoje, que é a igreja em Jardim Tremembé, a Igreja Batista em Jardim Tremembé, na Zona Norte de São Paulo, como a Carol falou. Então eu nasci realmente nepotismo, né? É isso. É isso, quase isso. Apesar de que eu não vi o ministério do meu avô. Quando eu me lembro, né, na minha infância e adolescência, ele já estava aposentado. Já não estava mais em Tremembé. Mas minha mãe cresceu lá, porque era filha de pastor, e eu também cresci lá, na igreja de Jardim Tremembé. Então, desde pequeno, eu estou lá. Minha conversão, ela acontece ali no início da adolescência, sob o ministério do pastor Wagner, que hoje é meu colega de trabalho lá, no Logos. Então, hoje eu atuo tanto na igreja local, quanto como coordenador de cursos da Faculdade Batista Logos, né, no Jabaquara, São Paulo, que é o seminário que eu me formei também, né, antigo Seminário Batista Regular de São Paulo, hoje já Faculdade de Teologia, ali na Zona Sul de São Paulo. Então eu, né, fui convertido ao Senhor ali no início da adolescência e comecei a trabalhar com o meu pai, que tinha um comércio, que é o outro lado da família, né? Meu avô era farmacêutico, técnico em farmácia, né? Meu pai foi comerciante, teve uma drogaria, eu comecei a trabalhar com ele com 15 anos. Uau. Então naquela época não tinha ainda aquelas leis de jovens aprendizes, né? Então eu comecei comecei a trabalhar com meu pai com 15 anos. E assim que eu terminei o colégio, eu fiz o movimento natural, fui fazer uma faculdade de farmácia e a ideia era continuar o negócio da família, né? Então me formei em farmácia e bioquímica e quando eu estava no último ano de faculdade, entre ensinos na igreja, viagens missionárias, eu entendi que Deus estava me chamando para o ministério. E aí tive uma conversa com o pastor Wagner sobre isso. Ele falou, termina a faculdade, você tem mais um ano aí, termina a faculdade e depois você vai para o seminário. E eu fiz isso, né? Aceitei o conselho dele, terminei a faculdade. Só que nesse período começou a ter um coração meio resistente à ideia do chamado ministerial. Seu mesmo, ou da família? Meu mesmo.
Então eu já trabalhava na farmácia e tal, e entrei aqui não, tal, e relutando aqui. Aí veio a pergunta, por que raios eu falei com o pastor Wagner? Devia ter ficado quieto. Relutando aqui, relutando ali, resolvi entrar numa pós-graduação em farmácia hospitalar. E foi engraçado, né? Porque eu sempre conto essa história quando as pessoas usam algumas ideias sobre vontade de Deus, porque nem sempre as coisas subjetivas nos ajudam, né? Eu lembro que eu prestei, né, uma pós de farmácia hospitalar lá na cidade universitária, na USP. Uhum. E eu não estudei muito assim e tal, e passei. E aí o que eu coloquei na minha mente? Então a vontade de Deus é que eu vá para isso mesmo. Deus. Né? Sim. Então, Ele que me pôs aqui, né? Na verdade, não é o ministério, não é o pastorado, é isso mesmo, né? Só que Você nem tinha começado o seminário ainda, né? Não. Deu 6 meses de curso, eu não aguentei, assim. Deus foi me tirando de lá, me dando uma convicção interior. Então eu tranquei, parei, na verdade, o curso, nunca mais voltei para entrar no seminário. Entrei no seminário no meio do ano. E aí conheci o Tan lá no seminário, a gente fez o curso de teologia junto. E assim que eu terminei o seminário, a igreja me colocou como parte da equipe pastoral lá, com o pastor Wagner ainda, com o pastor Carlos Bacotina. Ficamos nós 3 por 1 ano e meio juntos, servindo juntos, até que o pastor Wagner saiu, assumiu o ministério em Manaus, e aí a igreja me integralizou. Até esse momento eu era parcial, continuava trabalhando na farmácia, e aí assumi o ministério integral e larguei a profissão de farmacêutico, não tenho atuado desde então, e tenho servido lá desde 2012 na igreja de Tremembé. Então eu queria abrir um parênteses aí, Thiago, que talvez seja importante para alguns ouvintes. Eu conheço um pouco dessa história, mas eu acho que muita gente pode estar nessa batalha de, poxa, o que eu faço e tudo. Porque, assim, pelo que você desenhou, você vivia um cenário estável, onde você não estava empreendendo numa farmácia no sentido de que, eu tô criando a minha profissão. Já era algo estabelecido, era uma farmácia tradicional, era um emprego garantido e tudo mais. Uma coisa da família que você só estava levando adiante. E se eu me lembro bem, essa farmácia fechou, né? Não é? Vocês venderam ela, ou sei lá, não tem nada a ver mais com vocês. Não sei se gerou dentro da sua família algum tipo de, poxa, todo um negócio que nós construímos vai jogar pro lixo desse jeito, sabe? Se você teve uma luta interna por causa disso, nessa decisão de sair disso, e se teve algum tipo de mal-estar ou resistência familiar, principalmente por parte da família do seu pai, né? Que trouxe essa farmácia aí ao longo dos anos. E como é que ele foi passar por isso? Como é que você lidou com isso? Porque talvez a gente tenha ouvintes aí que estão nessa de, poxa, sabe aquele senso brasileiro de, eu tenho um emprego público, estabilidade, como é que eu vou abandonar tudo para um negócio tão incerto? E assim, vamos combinar que ser pastor é uma coisa, infelizmente, incerta no Brasil. A gente não sabe, pelo menos no início, né? Se você não trabalha numa mega igreja, não é famoso nem nada, às vezes aí os pastores passam fome, os pastores e missionários aí têm uma vida financeira bem complicada. Queria que você contasse um pouco dessa experiência. Legal, boa. Compartilhar com a gente. Boa colocação. Eu lidei, primeiramente, internamente, eu lidei muito com essas questões. Eu acho que foi um dos motivos, né, dessa resistência daquela fase que eu falei. Né, pensar que tinha uma estabilidade, uma segurança, uma projeção de vida tranquila. Como se a gente pudesse... Você já estava casado ou não? Como se a gente pudesse direcionar a nossa vida de alguma forma. Não, quando eu comecei o seminário, eu estava namorando ainda. Eu me casei no terceiro ano do seminário. Na decisão da farmácia. Na decisão da farmácia já estava casado. Foi posterior, como eu falei, eu comecei o ministério ainda trabalhando na farmácia, né? Mas a decisão de vender foi mais pra frente. Mas eu vou chegar lá. Mas quando eu entendi essa questão do chamado ministerial, a primeira luta foi interior mesmo, né? Essa questão, vou para algo incerto, eu tenho algo seguro, né? Trabalho com meu pai desde os 15, já conheço aqui como fazer essas coisas, o negócio é tranquilo, dá uma boa estabilidade financeira. A gente nunca foi rico no sentido, né, de riqueza, era uma farmácia... Ter sobrando, né? Era uma farmácia de bairro, assim, mas que tinha uma estabilidade tranquila para a família. Então, esse primeiro dilema foi interior. O segundo foi que meu pai sempre foi muito tranquilo com relação a isso. Apesar dele não ser um membro frequente da igreja, né? Ativo, assim, ele vai e tal, mas ele não é tão ativo como minha mãe, por exemplo.
ele sempre foi muito tranquilo no sentido, olha, você que tem que tomar as decisões da sua vida. Uhum. Mas é evidente que a expectativa dele, né, do meu avô, era seguir o negócio da família, né? E nem eu e nem minha irmã fomos por esse lado. Minha irmã foi fazer um concurso, né, trabalhando em banco, e eu fui por um momento, né? Na verdade, trabalhei na farmácia por 15, 16 anos da minha vida, né? Foi um período até relativamente grande, desde a época da adolescência até já estando no Ministério Parcial, trabalhando na farmácia, mas não dei continuidade a tudo isso. Então é nítido que era a expectativa deles, mas nunca houve uma pressão ou uma condenação. Eles sempre foram bem tranquilos no sentido, olha, você que tem que decidir o que é melhor para sua vida. Porém, muitas pessoas, eu ouvi isso de muitas pessoas, tem certeza? Você vai largar algo que é tranquilo, você, aí já no período, né, você já é casado, tem 2 filhos pequenos aí, que eu tive gêmeos, né, não cheguei nessa parte da história, mas eu casei no 3º ano do seminário, e depois que a gente terminou o seminário, logo nós estávamos tentando ter filhos e vieram gêmeos de uma vez, né, o Timóteo e a Daniela, estão com 11 anos hoje, né. Então o pessoal fala, tem certeza, tal, não é loucura, o que você vai fazer e tal. E eu sempre pensei nisso, né? Houve essa questão, sempre houve essa preocupação com o sustento da família, evidentemente. Mas eu fui entendendo e percebendo ao longo do ministério, isso não é uma crítica a quem opta pelo ministério parcial, não. Mas para mim, pelo menos, a necessidade de eu estar voltado mais integralmente para o ministério. E isso, inclusive, me possibilitou fazer algo que eu gosto muito e que eu faço até hoje, que é continuar estudando. Eu fui fazer pós-graduação, fui fazer mestrado, hoje estou na reta final do meu doutorado, que se eu estivesse conciliando farmácia, ministério parcial, certamente eu não conseguiria fazer. Então o próprio ministério me deu condições de poder continuar estudando a palavra para poder servir melhor a igreja. Então, o que eu diria, a grande lição que eu aprendi sobre isso, né, para resumir, com relação ao que o Tan perguntou, primeiro é confiar naquilo que de fato a gente acredita. Quem nos sustenta é o Senhor. Por mais que nós devemos ser responsáveis, isso não é um chamado se é Deus que me sustenta, eu vou ficar aqui deitado, então. Esperando... Tem uns poucos provérbios sobre preguiça. Tem poucos. Não é isso. Mas é entender de fato que quem provê é Deus e que aquela segurança que eu achava ter, na verdade, se Deus quisesse mudar, ele mudaria facilmente. Exato. Né? Então, em primeiro lugar, é realmente colocar em prática aquilo que a gente crê. Se eu entendo que é Deus que provê e que Ele está de fato me chamando para o ministério, não tem motivo de temer, adiar ou relutar com relação a essa decisão. Eu tenho que assumir isso, né? Eu tenho que arrogar para mim o privilégio de poder servir na obra do Senhor. Então, a primeira questão foi essa, ter esse entendimento. Segunda questão é ver que o ministério, por mais duro que ele possa ser e doloroso, como o Tan mencionou, e ele tem suas lutas de fato, mas ele de fato é um privilégio. Voltando ao texto que a Carol citou. Quem aspira ao episcopado, ele almeja uma obra excelente. E eu entendo isso. Isso não quer dizer que Esse não é o versículo correto, tá, gente? O que eu fiz foi uma paráfrase, tá? Mas foi isso que você falou. Foi na NVT, né, Carol? Foi mais ou menos isso. A NVT não ia usar episcopado, né? Então, eu entendo isso. Que por mais que hajam dificuldades, lutas, algumas decepções no ministério, servir ao Senhor não tem preço, entendeu? E tá voltado, totalmente focado nisso, integralmente voltado para ensinar a palavra de Deus, para tentar ajudar pessoas. É um grande privilégio. Com certeza. Então, hoje eu entendo isso. Tive o apoio da minha esposa, a gente conversou bastante sobre isso. Quando eu comecei a namorar com ela, eu não estava ainda na fase de ministério, então foi algo que a gente teve que conversar, né, sobre isso. Não foi algo que eu... já começamos o namoro com perspectiva de ministério. Não. Eu ainda estava na faculdade, ainda não pensava em ministério, mas ela sempre me apoiou, tem sido uma parceira muito grande em toda essa caminhada.
E o Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem feito abrir portas. Como eu falei, hoje eu sirvo também numa faculdade teológica, né, que eu me formei, também é um privilégio poder servir lá, formar outros líderes, outros pastores, tanto na área de coordenação lá, acadêmica, quanto na docência mesmo, né, ensinando. Então, eu sei que isso é muito o seu coração também, né? Exato, né? Hoje eu faço aquilo que eu amo, né? Então eu acho que isso não tem preço, né? Se a gente puder pensar na carreira de pastores, né? É bem comum que todos eles meio que atirem mais para algum lado, para algum tipo de ministério. E para mim é muito nítido, além da parte de docência e tudo, né? Pensando na parte ministerial mesmo, para mim é muito nítido desde a época do seminário. Você sempre teve muito apreço a estudar esse assunto e aconselhamento bíblico, né? Depois se juntou à Associação Brasileira de Conselheiros Bíblicos, teve um ministério ali e tudo. Trouxe um ministério de aconselhamento para dentro da igreja local sua, que eu sei que tem tantas igrejas aí que nem mal sabem o que é isso, né? Mas como é que surgiu isso daí e o que isso significa na sua vida hoje? Eu acho que é justamente isso mesmo. Quando a gente vai estudando, qualquer graduação, né? Não só na área de teologia, você tem várias áreas lá que você passa, né? Então você vai pegar qualquer área aí de estudo, na graduação vai te dar um panorama de várias áreas dentro daquele campo. Dentro da teologia não é diferente. Talvez a primeira área que me chamou a atenção, hoje eu divido isso com outra área, mas a gente vai chegar lá na conversa, mas a primeira área que me chamou a atenção, além do estudo bíblico que eu sempre gostei, foi a área de aconselhamento bíblico. Eu acho que isso por alguns motivos. Pela influência do próprio seminário, das disciplinas, nós chamamos lá dos professores, pastor Fernando, pastor Pierre, homens que ensinavam nessa área de aconselhamento e que, né, tinham um coração mesmo voltado para Deus, quanto pelo envolvimento da minha própria igreja local. Então eu fui criando realmente paixão por aquilo, porque eu via isso acontecendo na igreja local, eu estudava sobre isso e eu tinha o desejo de ajudar pessoas por meio do aconselhamento pela palavra. Então isso começou na época do seminário mesmo, quando eu estava no último ano de seminário, ainda seminarista, com o pastor Carlos, que já tinha se formado, já estava na equipe lá na igreja, nós iniciamos um projeto de montar um ministério de aconselhamento na igreja. Para formar conselheiros dentro de casa, né? Formar conselheiros, formar uma equipe de conselheiros. Geralmente as igrejas têm aconselhamento, mas quem faz geralmente é só o pastor. Exato. Às vezes a esposa do pastor. Quando muito. Começamos um trabalho de formar conselheiros na igreja, de ter uma equipe realmente de conselheiros, não só para atender as demandas da comunidade cristã ali, da igreja local, mas também de ser atuante no bairro. E de ser uma forma de poder servir as pessoas no bairro e até levar o evangelho de Cristo para elas. Evangelizá-las por meio do aconselhamento. Então nós começamos um período de formação. Além do seminário, fomos fazer outros cursos. Fizemos o Nutra com o pastor Jairo Cáceres, que é um dos grandes conhecedores do assunto no nosso país, né, um dos pioneiros aí no nosso país. Aí fui me envolvendo com a ABCB, fazendo os cursos da ABCB, fazendo curso para ser professor da ABCB. Quem não sabe, o Tan citou aí, a ABCB é a Associação Brasileira de Conselheiros Bíblicos. E isso foi se tornando parte integral do meu ministério. Então, nos primeiros anos de ministério, uma das coisas que eu mais fazia era aconselhamento. Então isso foi gerando um amor por isso, e entender que o aconselhamento não é só um bate-papo com a pessoa, mas a necessidade de realmente estudar a palavra, tentar entender a pessoa e tentar ajudar a pessoa. Então foi um processo que me fez crescer muito. Então eu diria que eu acho que as maiores influências foram a ênfase do próprio seminário, que é seguir uma linha de aconselhamento bíblico, e a ênfase da própria igreja local, juntando ao meu perfil e ao meu desejo, né, de servir nessa área. Quando a gente for falar sobre os livros, você vai notar que alguns livros estão nessa área. Alguns livros que marcaram a minha vida estão nessa área, né, porque é uma área que realmente Deus usou assim para trabalhar tanto a minha vida pessoal, antes de tudo, né, o processo de autoconfrontação, que o Tan até citou, quanto a vida das pessoas que, de alguma forma, eu pude ajudar aí por meio do aconselhamento. E até hoje faço, né, tanto na igreja local quanto no seminário agora também. Né? Mas pelo jeito virou a chavinha aí, né? E agora você tem um ministério adicional aí, é isso? De um assunto novo, é isso? Então, até a minha pós-graduação,
eu fiz uma pós em aconselhamento, né? Essa foi a área que eu mais estudei. A partir do meu mestrado, eu comecei, tanto pelo desejo mesmo pessoal, quanto pela necessidade, eu comecei a me inclinar um pouco mais para a área de línguas originais do Novo Testamento, grego. Eu digo legal. pela necessidade por quê? Nesse período aí, por volta de 2015, 2016, eu fui convidado para voltar ao seminário como professor. Então eu terminei meu curso em 2012, fiz minha pós-graduação, iniciei meu mestrado lá no seminário, e aí fui chamado a voltar como professor. E eu comecei a dar algumas disciplinas lá, disciplinas mais introdutórias, né? Só que aí o professor de grego, que foi meu professor de grego, ele saiu do seminário. Ele foi assumir o Ministério do Interior de São Paulo, o pastor Fernando, né? Ele foi para Tupã na época. E ele me chamou, falou, olha, queria que você assumisse a matéria. Eu falei, você tá doido? Aí ele falou, não, você... Tá falando grego, né? Não, você foi bom aluno, você tem capacidade e tal, e tal, e tal. E aí, né? Dizem que você aprende de fato quando você ensina, né? Sim, então, verdade. Eu tive que correr atrás, né? Ou descobre que não sabe. Exatamente. Quando vem aquela pergunta, né? Você joga pra classe, assim, é só porque... Aí eu tive que correr atrás, revisitar, reestudar, né? Aí fui fazer um mestrado na área de língua, né? De Novo Testamento. E aí foi uma área que foi tomando também paixão, assim, né? Hoje as matérias que eu dou no seminário, aconselhamento bíblico hoje... Como professor, eu quase não dou mais, que tem outro professor que assume essa área, que é lá da igreja também, né? Que é o pastor Carlos, que é bastante envolvido. E eu tô nas disciplinas de Novo Testamento. Que então legal. é a área que eu tenho Você já mais faz suas devocionais em grego ou não? Eu, quando seminarista, né? Você faz algumas coisas que depois você se arrepende, né? Então eu lembro quando eu tava aprendendo grego, eu levava a Bíblia em grego para ouvir a mensagem, né? Em vez de prestar atenção na mensagem, eu ficava comparando o texto, tá? Então hoje eu tento evitar o que é devocional com o que é estudo. Então devocional eu tento não... Eu sei que tem gente que consegue e faz muito bem, mas eu tento não ser muito técnico. Mas você não pega um livro em grego e sai lendo, igual português já. Um livro em grego, quando a gente fala hoje em dia... A Bíblia, né? Bíblia. Um livro bíblico. Isso. É evidente que não, né? Eu não tenho a mesma fluência aqui no português. Mas eu consigo ler o texto hoje, né? Pegar o texto grego e lê-lo e entender o que está acontecendo. Com a mesma velocidade, com a mesma compreensão? Evidentemente que não, né? Normal, né? Mas eu consigo hoje pegar o Novo Testamento grego e lê-lo. Muito pela familiaridade, pelos vocábulos que eu fui adquirindo. A prática, né? Como eu falei, isso aconteceu em 2016. Eu tô dando disciplinas nessa área no seminário aí, já vai fazer 7 anos, né? Então já é algo que já de alguma forma faz parte, né? Mas já pegou algum errinho, assim, numa meditação de outro colega, falando, não é bem isso não, tá usando o grego aí de um jeito errado? Eu acho que isso acontece, né, Carol? Mas quando eu olho... LBC, né? Eu olho pra isso... Quando eu olho pra isso... eu tenho que entender o seguinte, primeiro que a palavra de Deus é infalível, nós somos falhos. Então, nós podemos nos equivocar na interpretação e eu tenho certeza que eu faço isso, mesmo tendo mais conhecimento hoje ainda. Sempre quando eu tenho essa tendência de olhar e falar, a interpretação está errada, eu tento lembrar do meu início de ministério, né? Às vezes eu guardo todos os meus sermões, né? Às vezes eu olho assim e falo assim, não acredito que eu preguei isso aqui, né? Mas, Dá assim, vontade de abrir uma cápsula do tempo, voltar lá e falar... gente, desculpa, não era isso. Exatamente. Mas assim, no grego, obviamente, eu nem sei identificar o alfabeto grego. Eu sei o que é o pi, É parecido com o nosso, não é difícil não. O alfa Mas, parece por exemplo, o A, o beta parece o B. O B, tá bom. Mas aí, por exemplo, a gente estudou no LBC Oséias, o livro de Oséias, e aí ali houve um infeliz incidente ali com um pastor, que ele colocou o acento no lugar errado numa palavra. Sim, então, sim. em vez... Português. Em vez de adultério, ele entendeu adultera, né? E aí... Sim. No grego tem como ter esses errinhos, assim, de acentuação. É brincadeira, tá, gente? Só tô aqui. Não, só sim, enchendo mas o saco. a sua colocação é interessante, por quê? Porque hoje, o texto grego que a gente tem em nossa mão, ele é um texto bem tranquilo, assim, né?
com acento, com pontuação, todo bonitinho já e tal. O texto escrito na época bíblica não era assim, né? Isso que nós temos hoje já está bem facilitado para a gente. O texto era escrito tudo em maiúsculo, tudo junto, sem espaço para economizar o papiro. Então, as próprias variantes textuais que nós temos, aquelas... Às vezes tem na sua Bíblia um trecho entre colchetes, né? Entre parênteses, que tem uma possível variante ali, nota de rodapé, muitas vezes é por causa disso. Por exemplo, você tem lá no grego a diferença entre, assim como no português, né, entre nós e vós é uma letra. Certo. Né, o N e o V pra gente, no grego também é uma letra só. E às vezes tem lá, entre colchetes, é nós ou vós. Por quê? Porque na hora que copiou, um copiou como vós, outro copiou como nós. Porque é bem parecido, essas palavras são bem parecidas. Então, às vezes, tem alguns desses tipos de variantes que se dão pela proximidade mesmo, pela semelhança. Graças a Deus, as cópias bíblicas elas têm uma precisão muito grande comparada a outros escritos. Então, nós temos confiança de que nossas traduções, elas, de fato, expressam bem ali o texto original, mas essas variantes muitas vezes se dão por causa disso, por palavras parecidas ali. Isso pode deixar as pessoas fósmias, né? Mas por isso que é importante você estudar, você ir atrás, né? Porque às vezes não é nem aquela ignorância de eu vou ler isso aqui, eu entendi, pronto, acabou. Não, é bom a gente estudar, né? Ir atrás. Eu falo que todo cristão deveria fazer pelo menos aí umas matérias no seminário para crescimento pessoal mesmo. Hoje em dia, muitas igrejas já tem, né, algumas aulas dentro da igreja local, mas um seminário, uma faculdade, é sempre bacana, né? E as pessoas também confundem muito. Eu tô no seminário, eu vou ser pastor, eu vou ser missionário. Não, você só pode... O Tan é um grande exemplo disso, né? Que se formou. Se um dia aí chegar o episcopado, já tem a formação, né, Tan? Não, mas eu comecei meio que como o Thiago falou, né? Quando comecei a fazer seminário, sou formado em matemática, fiz seminário junto com o trabalho e meio nessa linha que a Carol sugeriu aí, crescimento pessoal. Eu nunca tive pretensão pastoral nem nada, mas assim, hoje eu não sou pastor formal, mas dou aula na igreja e prego. Hoje eu não sou missionário formal, mas a gente tem o LBC, sabe? E o projeto é um projeto missionário, por mais que nós não sejamos, sei lá, filiados a uma agência missionária nem nada. Eu sei lá, assim, eu tô muito pouco preocupado com o título. Tô mais preocupado com a missão em si. Eu não queria usar missão, porque senão eu vou dizer missionário, né? Mas com o que se faz. Sim. Mas, assim, é curioso e engraçado até, porque quando eu comecei no meu casamento e tava no seminário, a minha esposa, ela falou: só não vai me inventar de ser pastor nem missionário. Aí deu um tempo, ela falou: pastor, tudo bem, mas missionário não. Aí hoje a gente fala no LBC toda semana. Cara, isso é um projeto missionário. Exato. Então, talvez ela não deu muito certo. Talvez ela vai falar assim, missionário tudo bem, mas missionário na janela 1040 não. Então, porque a preocupação da pessoa é essa, né? Mas assim, eu ouso afirmar que qualquer cristão, tá? Qualquer cristão que se aproxima de verdade de Deus, que se aproxima das escrituras, que tem, assim, um envolvimento legal com Deus, ministerialmente falando, e não é formal, tá? Pode ser informal, ele não sai incólume nunca. Nunca. Você vai acabar servindo de alguma forma. Sim. Involuntariamente, às vezes, assim. Deveria, porque pelo menos, é né? Pra isso que nós fomos. Mas, assim... Se não, a conversão seria seguida imediatamente da morte, sabe? Beleza, converteu, já cumpriu o papel que era ser salvo, sai do mundo. Não, sabe? A sequência do evangelho, de falar sobre Cristo, começou lá com os apóstolos, sabe? Jesus ascendeu, foi aos céus e falou: a bola é de vocês aí, sabe? E ainda é nossa. Sim. Porque os apóstolos fizeram a mesma coisa, converte, é o começo, agora... ajuda a crescer essa bola de neve aí. Mas isso que a Carol falou, eu acho bem interessante mesmo, né? Essa ideia do cristão como alguém que precisa estar buscando conhecer mais a Deus. Seja por meio da igreja local,
se a igreja local tem condições de oferecer o que é necessário, seja por meio dos recursos. Hoje em dia você tem, como a faculdade, seminários, você pode fazer uma matéria, não precisa fazer o curso inteiro, ou recursos na internet, ou podcasts como o LBC e outros. Eu vejo, né, muitas vezes as pessoas, muitos cristãos acomodados, né, no sentido de não buscar crescer, não buscar conhecer mais, não buscar a ferramenta para o serviço. E como o Tan falou, todos nós somos servos, né, na mesma obra. Então a gente deveria buscar isso. E sempre tem um cursinho de pós esperando você aí, né, Thiago? Por aí. Tem bastante. Mas e aí? Aí a gente tem a questão, né, por ser pastor, por ser professor, por estar fazendo aí um doutorado, a gente acredita que o pastor Thiago Moreira lê um pouco, né? Ou pelo menos a gente quer acreditar, né? Pelo menos obrigatoriamente, né, Carol? Exatamente. Tem uns livros que eu comprei na época do seminário que até hoje eu não li, porque eu falo assim, ó, quando eu tiver tempo eu vou ler esse livro. A gente acaba... Mas essa é a realidade de todo mundo. Né? Entrando em curso, você tem que ler pelo menos aquilo que é obrigatório, né? Pois é. Não, eu acabei de fazer um curso de roteiros. Eu gosto dessa parte, eu falei, vou fazer um curso. E aí, cada aula, o professor jogava uma lista de livros lá. E você, no começo, né, super empolgada, né? Eu falei, vou comprar todos. Não comprei todos, tá? Não precisei comprar todos. Mas eu comprei uns 3 que são muito bons. Só que assim, eu comecei a ler e falei, beleza, vou deixar aqui, daqui a pouco eu continuo. Como cada aula ele ia introduzindo um pouco mais, eu falei, não dá. Impossível ler tudo assim numa tacada só, né? Não tem a vida pra gente consumir, né? Mas eu tô lendo um livro legal, Carol, antes do Thiago entrar na lista dele aí. Ele foi lançado agora, esse mês. Chama Biblioteca no Fim do Túnel. Que são artigos, né, do Rodrigo Casarim, que inclusive já teve no Ictus Podcast legal. aqui. E é uma coletânea de textos sobre livros, sobre bibliotecas, enfim, sobre a vida como leitor. E num dos artigos dele, ele fala sobre a biblioteca, né? E ele trouxe uma coisa muito legal. E, assim, muita gente que tem bibliotecas fica incomodada com esse negócio. Tem um monte de livro que eu nunca li, que eu nunca vou ler. Como o Thiago até brincou agora, né? Mas pela primeira vez eu vi uma ilustração que diz assim, olha, a sua biblioteca não deve ser um espaço onde você olha pra ela com um senso de fracasso, sabe? De que, puxa, não consegui nem perto daquilo que eu planejava. E muita gente tem esse peso. Mas entenda ela como um mapa, ou um mapa rodoviário que te dá opções pra você passear por vários lugares diferentes. Então, quanto mais livros você tem ali, mais caminhos possíveis você pode tomar a qualquer hora. E eu falei, poxa, que bonito isso, né? É verdade, é verdade. Gostei, guardei e não me incomoda mais. Mas vai lá, Thiago, é sua vez agora de brilhar. E trazer seus alfarrábios aí pros ouvintes. Vamos lá. Falar sobre livros que marcam, né, é difícil, porque cada época, cada área tem um pouco disso, né? Você vai aprendendo. Só um pouquinho da história, da minha história ainda, para introduzir esse assunto. A matéria que eu odiava no ensino médio chamava-se literatura. Que coisa. Eu lembro que até o seminário, se eu li, além da Bíblia, que eu, pelo contexto de igreja, né, eu já era acostumado a ler mesmo desde a adolescência, se eu li acho que 2 ou 3 livros foi muito. Então eu não tinha o hábito de ler. Uau. Não gostava de ler. Né? E o seminário me forçou a ler. Porque o Tan sabe, né? Então cada semestre você tem lá não sei quantas mil páginas de leitura para fazer, somando todas as matérias, né? Livro para resenhar e tudo. Exatamente. E hoje minha esposa, né, até briga comigo de vez em quando, porque a gente sai de férias, eu levo o livro, né? Porque hoje se tornou algo prazeroso, não algo forçado, algo que eu gosto, mas nem sempre foi assim, né? Na verdade, a área da língua portuguesa, da literatura, não era minha área, né? Quando eu fui para farmácia e tudo, minha área eu era de exatas, assim como o Tan, né?
E depois que eu fui desenvolvendo a questão da literatura mesmo. E eu lembro que o primeiro livro que eu li e que ficou muito marcado para mim, já no seminário, mas não foi nem um livro que eu li no seminário, foi um livro que eu li fazendo discipulado na igreja, me preparando para ser líder de jovens, de adolescentes, num grupinho que a gente tinha. Eu nem sei se esse livro existe mais, tá bom? Chamava A Cruz de Hitler. É bom. Se eu não me engano, era da editora Vida. O autor era Erwin Lutzer. Não é um livro não é um clássico, não é um livro muito conhecido. Mas é um livro que me marcou muito, porque contava a história da igreja alemã na época do nazismo. Mostrando como a igreja, pelo menos em uma parte da igreja, se rendeu às ideologias da época. Algumas, inclusive, colocavam a cruz dentro da suástica. Que coisa. Né? E como outros permaneceram firmes contra. Né? E pagaram até com a vida por isso. Então foi um livro muito marcante para mim. Eu diria que foi o primeiro livro cristão, além das escrituras, que me marcou e que ressaltou bastante esse perigo das influências da cultura e a necessidade de posicionamento, de firmeza diante de visões não cristãs. Então foi um livro... É só abrir um parênteses nesse livro aí, Thiago. É interessante pra gente olhar pros dias de hoje, né? Porque olhando pro passado, é muito fácil a gente julgar e falar, poxa, como eles foram burros, ou como que eles não viram que isso... Mas, cara, quando você tá vivendo a história, às vezes não é tão claro, sabe? Quantas coisas hoje o mundo defende e nós cristãos estamos com problema para nos posicionar, ou às vezes a gente não sabe exatamente o que fazer, como se posicionar, sabendo que se tomar algumas posições, a sociedade em que a gente está inserido vai nos execrar, sabe? A usar o termo de hoje, vai nos cancelar e tudo. Mas enfim, talvez cancelar seja muito fraquinho perto do que foi na época do Hitler, né? Se você se posicionasse contra, né, tudo que estava sendo construído. E às vezes a gente é levado como gado, assim, sabe? Simplesmente vai na onda, vai num discurso bonito de alguém. E não dá pra negar que o próprio Hitler, ele era como orador, assim, de conversão de massas no discurso muito bom. Tanto que aconteceu o que aconteceu, né? Então fica de alerta pra nós, eu acho. Sim. Pra gente olhar e também não olhar pra trás e falar, nossa, como eles eram burros. Cara, nós talvez tivéssemos tomado posições erradas lá também. Eu gosto muito desse assunto de Segunda Guerra Mundial. Não da guerra, obviamente, mas dessa parte que a gente é levado a pensar. Tem um filme muito bom chamado O Pianista, que conta a história de quem tá participando da guerra, mas sem ser judeu. E a gente esquece muitas vezes, né, que muitas outras pessoas, muitas outras culturas e nações sofreram tanto quanto aquelas que eram o alvo, né? Então, é interessante porque numa situação normal, você não fica pensando, como que a igreja se posicionava, como tal nação se posicionava, como tal presidente, primeiro-ministro, enfim, se posicionava. E, poxa, foi uma coisa que atingiu o mundo, né? E hoje, 2023, a gente tá passando por uma guerra lá no norte, né, da Europa, enfim, naquela região ali, Rússia, Ucrânia. Sim. E como é que os nossos líderes, como que a igreja, como as nações, elas estão se posicionando, né? Então, assim, é a mesma coisa, né, se a gente parar pra pensar, né? E daqui a alguns anos a gente vai estudar sobre isso e a gente vai pensar, nossa, e o que eu fazia, né? Como eu pensava, né? Ou eu nem pensava, né? Porque às vezes é mais fácil ignorar, né? São os pontos cegos da nossa cultura, né? O que o Tan falou é verdade. Às vezes a gente olha pra trás e condena algumas atitudes que daqui a pouco a gente vai olhar pra trás pra nossa época. E a gente já faz isso de alguma forma, né? E vê coisas que não deveriam ser tratadas da forma como são, né? Então eu queria começar com esse livro, porque foi um livro que me marcou nesse aspecto mesmo, logo no início assim, da minha caminhada de leitura, né, e foi importante para mim. E aí eu quero dividir os próximos vídeos que eu vou falar em 3 áreas, para facilitar aqui. 2 são as áreas que a gente já falou. Uma é a área de aconselhamento bíblico, livros que eu li muito nessa área e que me marcaram. Um deles é um clássico bem conhecido aí da literatura de aconselhamento bíblico, que é o Ídolos do Coração.
Nossa, é maravilhoso. Foi um livro que abriu minha mente para entender a questão não só do que eu faço, mas das motivações, do que está por trás, de quem eu adoro e como meu comportamento, meus desejos, meus pensamentos revelam isso. Foi um livro marcante para mim, que cresci num contexto cristão e que sempre entendeu que idolatria era algo relacionado a outras religiões, e entender e perceber quantos ídolos podem existir dentro do meu coração, dentro do nosso coração, né? E como a gente precisa lutar contra isso para adorar verdadeiramente só a Deus. Outro livro dentro dessa linha, de um autor que eu gosto muito até hoje, tem vários livros dele que eu leio até hoje, mas que eu acho bem interessante, é o Instrumentos nas Mãos do Redentor, do Paul Tripp. Eu poderia trazer uma lista de livros só do Paul Tripp aqui, mas eu gosto muito do autor, né? Gosto muito do Tripp. E esse livro, para mim, foi um livro que marcou. É um dos livros que nós temos dele em português, que um dos primeiros que a editora Nutra lançou, uma editora que trabalha bastante com aconselhamento bíblico, e que foi muito importante para mim, tanto da vida pessoal quanto do serviço a outras pessoas. Eu gosto muito do subtítulo dele, né? O subtítulo do livro é Pessoas que Precisam de Transformação, ajudando pessoas que precisam ser transformadas. Que legal. Né? Ou seja, nós estamos na mesma caminhada que as pessoas a quem aconselhamos. Né? Nós não podemos olhar para nós de cima para baixo, né? Ah, não, eu já estou num estágio superior, por isso que eu te ajudo. Não, a gente está na mesma caminhada, cada um de nós tem seus pecados, seus erros que precisam ser trabalhados e caminhamos juntos para nos aperfeiçoar em Cristo. É um livro que me marcou nesse sentido. Outro livro que eu acho muito bom, do Jerry Bridges, também pela editora Nutra. O título é grande, né? Mas é Confiando em Deus, mesmo quando a vida nos aflige, golpeia e fere. Eu coloquei as palavras na ordem certa aí. Mas é um livro que fala muito sobre a confiança em Deus nos momentos de sofrimento. É um livro fundamental na área de aconselhamento que eu uso muito. Porque quando você lida com aconselhamento, você lida com pessoas livros feridas. Não é só pro conselheiro, né, Thiago? São, assim, as pessoas que estão quebradas vão encontrar muito conteúdo de valor dentro deles Esse aí, principalmente. Né? É mais para a pessoa que está lidando com sofrimento do que para o conselheiro em si. Não é um livro para formação de conselheiro. Né? O Instrumentos na Mão do Redentor ainda fala bastante sobre o conselheiro, né? A pessoa que está servindo e tal. Mas esse é um livro temático, né? Dentro da área, né, de aconselhamento, mas para a pessoa que está lidando com dificuldade. Se você está passando por você perdeu alguém, você teve algo, né, que está te causando muita dor, eu diria que esse livro é a leitura fundamental. Esse e um outro do Keller, que eu gosto muito também, não estava nem aqui na minha lista, mas a gente está falando sobre sofrimento, me veio à mente. Caminhando com Deus em meio à dor e ao sofrimento, do Timothy Keller, que é um autor que eu gosto muito de ler também. O perdemos recentemente, né? Mas deixou um legado muito, muito bom, é muito gostoso de ler os livros dele. E um último livro dentro dessa área, que é bem específico mesmo, e aí uma palavra principalmente aos maridos aqui, que foi muito bom para expandir a minha visão sobre casamento, sobre o meu papel no lar, Maridos Perseguindo a Excelência, do Lu Priolo. Sim, eu dei esse livro pro Fernando há alguns anos. Funcionou? Está sendo colocado em prática. É buscando, né? Tem gente perseguindo. Perseguindo a excelência. O das mulheres já é menos humilde, assim, é esposa excelente. Ela não tem que perseguir, ela tem que ser, é isso. Isso eu não tenho, então acho que o negócio tá bom, né? Olha aí, Fernando. Mas é um livro que mudou a minha perspectiva sobre qual é o meu papel no lar, né? Às vezes a gente pensa que o nosso papel no lar é, de alguma forma, ajudar no sustento do lar e pronto. E falando sobre a função do marido, função do pai, de como ele deve ser um servo dentro de casa, né? E auxiliar no crescimento da sua família, né? Da sua esposa, dos seus filhos. Então foi um livro muito marcante para mim também. Uma outra área que eu diria são livros que eu fui lendo posteriormente, que são chamados clássicos, né? Ah, legal. Pensei que você fala gregos. Vou chegar lá na parte grego, de interpretação bíblica. É a terceira área. Então, os clássicos são livros que
muitos deles me marcaram. Então, o primeiro clássico que me marcou é O Conhecimento de Deus, do Packer. Esse livro, para mim, mudou minha visão sobre Deus, sobre quem é Deus. Né? Expandiu minha visão, eu diria. É um livro muito bom sobre atributos de Deus, sobre o caráter de Deus, sobre quem é Deus. Muito, muito bom. Foi marcante para mim. Outro livro, acho que esse aí todo cristão deveria ler, muitos já leram e falam sobre ele, que é O Cristianismo Puro e Simples, do Lewis. Esse livro, de fato, é um clássico e foi muito marcante para mim. Um terceiro livro é Confissões de Agostinho. Ler esse livro foi um divisor de águas para mim. Né? Foi muito mesmo. Bom. Nossa. É interessante, eu sempre falo do Confissões, porque antes de ler, eu sempre imaginei como, aquele livro teológico, pesado, que eu não vou entender nada. E é tudo isso ao contrário. É um diário dele, onde ele desmonta a sua vida, assim, para nós leitores. É muito bom de ler. E 2 livros mais, eu diria, divertidos de ler, mas muito marcantes, assim, para mim, que foram O Peregrino, né? John Bunyan, né? Isso, também um clássico. E também do Lewis, Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz. É muito Esse legal, livro é né? excelente, esse livro é muito bom, né? É claro... Aliás, tem um podcast sobre ele lá no Literário, que é uma delícia, né? Claro, né? Ele é uma sátira ali, né? Mas que traz muitas lições. Se você entrar na sua igreja com esse livro assim, as pessoas vão achar que você tá apostatando. Ainda mais naquela capa nova da Thomas Nelson, preta, assim, né? Mas é bom mesmo. E aí a terceira área de livro que me marcou, pela tendência, pela área, foram livros que me ajudaram a interpretar melhor a Bíblia. Nesse sentido, são livros mais técnicos, menos devocionais do que esses outros que nós passamos nas primeiras listas, que talvez não vai ter aquele impacto de você sair com o coração ardendo da leitura. Mas você acha que um leigo consegue lidar com eles de boa? Leigo que eu digo é alguém que não esteja no seminário. São livros para leigos mesmo. Não vou citar livros técnicos que falam de gramática grega, nada disso. Livros de interpretação bíblica que ajudam a enxergar como interpretar o texto bíblico de forma mais profunda e melhor, né? Legal. O primeiro livro que eu li no seminário sobre isso, que talvez não seja o melhor, ele é muito específico, mas que abriu a minha mente sobre isso e por isso me marcou, foi um livro que antigamente tinha outro título, hoje chama As Parábolas de Lucas. É bom demais. Kenneth Bale, se eu não me engano. Antigamente chamava Poesia... A gente usou bastante no LBC. Antigamente chamava Poesia o Camponês. Depois a Vida Nova viu que esse título não vendia, eu acho, mudou para Parábolas de Lucas. É um livro que vai falar sobre interpretação de parábola. Me marcou até hoje, né? Minha dissertação de mestrado foi numa parábola, né? Eu amo as parábolas de Jesus. E esse livro me mostrou que, para eu entender melhor a parábola, tinha uma série de outras coisas que eu deveria observar, como o contexto cultural, como o próprio contexto literário da parábola, a estrutura da parábola. Então, abriu minha mente assim sobre interpretação bíblica. Eu falei, opa, tem mais do que essa superfície aqui que eu tô arranhando. Foi um livro marcante para mim nesse sentido, né? De me ajudar a ler a Bíblia, interpretar a Bíblia com mais clareza. Um outro livro, e esse sim, bem simples, tá? Para você que tá começando, tá falando, não vou entender, é um livro muito técnico, mas bem simples sobre isso, que eu gosto muito e que me marcou na época. E apesar de ser introdutório para quem está começando, vale muito a pena, da editora Batista Goulart, que é o Vivendo na Palavra. Esse livro, nossa... Quando as pessoas que não conhecem esse autor descobrirem esse livro... Então o livro Vivendo na Palavra é uma introdução a como você estudar a Bíblia, como você interpretar a sua Bíblia. E um terceiro e último que eu queria deixar, que já é um livro que não é técnico, qualquer um consegue ler, mas mais robusto, eu diria, que chama Introdução à Interpretação Bíblica. São 3 autores. É o Blomberg, que é um erudito aí na área de Novo Testamento, Evangelhos principalmente, e mais 2 autores aí, que eu não lembro exatamente o nome, Hubbard e mais um. Isso, é o Klein. Klein, isso mesmo. Isso. Que é um livro que vai dar, é um livro grosso, mas que ele vai te ajudar a entender como você lê cada tipo de literatura bíblica. Então ele vai ter um capítulo sobre como você interpretar melhor a lei do Antigo Testamento,
as narrativas do Antigo Testamento, a poesia bíblica, os evangelhos. Então ele vai te dando, cada capítulo, dicas de como você pode interpretar melhor a palavra dentro do gênero literário que você está lendo. Então acho que é um livro muito útil. Né? Tem vários livros desse tipo, estou citando um aqui que eu gosto, tem o Osborne, Espiral Hermenêutica, tem outros, mas que ajudam a pessoa que está estudando a Bíblia a entender melhor o texto, a compreender os tipos de... a forma como o autor lida com aquele tipo de literatura, né? O que é característico da poesia, o que é característico da prosa. Então um livro bem interessante que ajuda a gente a interpretar e aprofundar melhor no texto bíblico. Só queria abrir um pop-up aqui, quando você mencionou o Howard Hendricks aí, no Vivendo na Palavra. A Carol acho que mencionou, né? É um autor que não é muito conhecido, se as pessoas conhecessem. Eu coloco o Howard Hendricks na mesma prateleira do Tim Keller facilmente, assim. E talvez até um pouquinho acima, pelo menos na minha experiência de leitura. Porque ele me marcou mais, os livros dele me marcaram mais. Talvez porque me pegaram primeiro, né? Porque eu li eles antes do Tim Keller. Mas tô dizendo isso porque eu sei que muita gente que ouve ama o Tim Keller. E é pra amar mesmo, a literatura dele é muito boa. Mas dá uma atençãozinha pra esse Howard Hendricks. Ele deve ter mais de meia dúzia de livros traduzidos aí pro português. De tudo quanto é editora. Eu não sei exatamente cada. Mas assim, não é um autor de uma editora única, não. Já achei livro deles em vários lugares. Normalmente são livros pequenos, muito devocionais. E pra quem curte Keller, com certeza vai curtir livros do Hendricks. A gente fica muito feliz, essa é uma lista muito boa. Eu gosto de conversar e eu tenho dito isso nos últimos programas do Conversa de Peixe Grande. Como é bom a gente conhecer pastores, missionários, teólogos. Eu tô falando homens, mas mulheres também, que trazem a sua visão de vida, né? Então, a gente teve uma conversa, por exemplo, com o pastor Simval Júnior, que foi muito legal. E por mês passado, né? Exato. Por ele ser um ativista, por ele trabalhar ali com um outro lado da sociedade, ele trouxe livros focados nisso, né? Isso é muito bacana. A gente também teve uma autora, Débora Ottoni, que traz muita questão da poesia, por ela ser uma autora, né, que publica poesia, enfim. E é muito bacana conversar com o pastor Tiago Moreira, que a gente sabe que gosta muito dessa área de aconselhamento, línguas, enfim. E ver os livros que realmente foram guiando ele por esse caminho, né? E eu queria ainda conversar com um pastor, um missionário, enfim, músico, pra saber quais livros sobre música formaram, sabe? Se você é pastor, missionário, se você é uma professora, se você é uma estudiosa e você gosta de música, chama a gente, vai que, né? Olha que eu tenho umas indicações, hein, de músico aí pra falar depois. Opa! Show! É o que a gente quer, é o que a gente gosta. Os pilares pra ser um peixe grande é que tem que ser uma pessoa cristã, séria com Deus. E uma pessoa que gosta de ler, né? Porque, enfim, precisa indicar livros. Sim. Só isso. Bem fácil. Tá fácil. Pode até ser São Paulino, né? Opa! Ah, olha isso. Só não pode ser palmeirense. Mas, cara, é muito bom ter o Thiago de novo com a gente. Ele já gravou tantas vezes em tantos contextos. É verdade. E sempre dá saudade. É muito bom ter você com a gente de novo. A Carol tem o Ping Pong, né? O nome do quadro, Opa. né? Isso mesmo. Chico, vê se você arruma uma vinheta aí pro Ping Pong aí pra introduzir o quadro. Sabe o E vai lá, programa? Carol. Sabe aquele programa que a Marília Gabriela ela Sim, tinha, sim. que é... De frente com o Gabi. Eu faço perguntas. Isso. E aí tinha aquele quadro, né? O jogo rápido, bate e volta. Que ela fazia perguntas e não necessariamente o convidado tinha que justificar, ele só respondia com palavras curtas. E não, eu não vou perguntar uma palavra que te define, ou Thiago por Thiago. São ainda coisas... Pergunta de RH, né? Se você fosse um animal, qual você seria? Mas são perguntas relacionadas ainda ao mundo da literatura. E vamos lá, né? Vamos lá. Prefere livro físico ou digital?
físico, apesar de que eu tô usando muito livro digital ultimamente por causa do doutorado, mas livro físico. E gosta dessa questão do audiobook? Acha, assim, vê com bons olhos esse mundo que tá se abrindo aqui no Brasil? Vejo com bons olhos, eu acho que ajuda muita gente, apesar de que minha experiência, muitas vezes eu perco a concentração, tenho que ficar voltando no audiobook, mas eu vejo com bons olhos, acho que é um recurso que pode ser útil. Tem alguma meta de leitura? Tudo bem que agora com o mestrado eu sei que é bem complicado colocar qualquer meta, mas... Alguém pôs a meta pra Exatamente. você. Eu tenho uma meta na ementa. Boa. 3.000 leituras por disciplina, 3.000 páginas por disciplina. Eita. Tá respondido, gente. Não, pô. Tirando esse contexto, esse momento de vida pontual, como é que você lida com metas de leitura ou quando eu não vida? estou fazendo algum curso específico assim, eu acabo fazendo minhas metas, é evidente, eu acho que ninguém trabalha assim, talvez alguém, né? Vou simplesmente lendo assim. Eu faço uma meta, mas não é algo rígido. Por exemplo, eu pego um livro, eu olho, geralmente quantidade de páginas, quantidade de capítulos e falo, eu vou terminar esse livro em 2 semanas. Então é uma meta mais por livro lido do que tantas páginas por mês ou algo do tipo. Então, ler um livro de cada vez ou ler vários? Eu prefiro ler um de cada vez, apesar de que às vezes tenho que ler vários por causa do ministério, das aulas, mas eu prefiro um livro de cada vez. E abandona a leitura? Eu não tô falando aquelas leituras para o mestrado, por exemplo, mas vou começar a ler um livro. Tenho 2 semanas, tô me pondo essa meta, mas comecei a ler... Sair de férias aí, né? Não me pegou, então deixa pra lá. Ou não, comecei, vou terminar. Raramente abandono, né? Isso faz parte eu acho que do meu perfil, que tem a parte positiva e a parte negativa. Às vezes o livro é ruim, mas eu vou ler até o fim, porque eu comecei a ler. Então raramente abandono. Pra falar que é ruim mesmo. Raramente abandono a leitura. Beleza. É isso, eu acho que da minha parte acabou. E acabou, né, Thiago? Vamos agora ao encerramento. Acabou. Não vou fazer a pergunta de toda vez. O Thiago, o Tan, ele gosta de perguntar e assim, eu até gosto de ouvir, porque eu tenho aprendido bastante sobre essa questão de ler a última página antes de ler o livro inteiro. Ler o livro. Eu tenho esse hábito. Eu não julgo ele ser ruim. Eu gosto de ler a última página, principalmente quando é uma história pergunta ficcional. Se você acha que a Carol é louca. Não é essa a pergunta. A pergunta é, você faz a mesma coisa? Não, eu sei, tudo bem. Um livro que eu li, que eu não falei na minha lista, mas que é muito bom, chama Como Ler Livros. Ele dá várias técnicas sobre leitura ali. Sim. Mas ele não fala de ler a última página, nem lá. Tudo bem, gente. Você não entra no... Você não avança o filme pra assistir a última cena antes, não, né? Descobrimos mais uma. É que assim, é tudo muito complicado, entendeu? A Carol começou O Senhor dos Anéis pelo 3, né, Carol? Pois é. Mas aí foi na inocência. Talvez foi aí que começou, entendeu? A questão. Pode ser, então. Mas tem uma coisa que eu não faço, que muitas pessoas criaram esse hábito. Eu super entendo, mas eu não faço. Eu não assisto nem ouço nada no 1.5. Áudios de WhatsApp são diferentes. Mas podcast, vídeos, séries, filmes, eu gosto de assistir na velocidade normal. Algumas pessoas... Não, eu preciso... Então eu vou no 1.5, no 2.0 e tudo bem, né? É o equivalente do leitura dinâmica, né? Aliás, é uma pergunta que faz sempre que não aparece, né? Você é a favor, contra ou não tem uma opinião a leitura dinâmica? Olha, eu nunca pratiquei, né? Então minha colocação vai ser superficial, né? Sobre isso, porque eu nunca estudei e pratiquei essa questão da leitura dinâmica. Eu já ouvi gente falando que consegue fazer com a mesma retenção. Então, eu ouvindo de outras pessoas. Mas eu acho que tem algo que envolve o que a Carol falou também, que eu tenho refletido recentemente, né, da aceleração das coisas, que a gente é muito pragmático, né? Se eu ler mais rápido é melhor. Se eu ouvir esse áudio mais rápido é melhor.
e a gente acaba condicionando a nossa mente a viver num mundo super acelerado. Eu acho que isso não é bom. Eu tenho certeza que isso não é bom. Agora você pega no último minuto do episódio e joga na cara de todo mundo que tá ouvindo a 1,5, a 2 aí, que coisa. Mas fazendo minha meia-culpa, eu ouço áudio do WhatsApp em 1,5, 2, viu? Não, é o que eu tô falando. Áudio de WhatsApp, principalmente quando você vê que tem ali 3 minutos, 4 minutos, você fala, não, peraí, deixa eu transformar isso aqui, entendeu? Mas eu tô falando séries. Tem gente que assiste série, pega lá no streaming e acelera. E eu gosto de assistir série legendada, então eu gosto de absorver ali. Eu não sabia nem que dava pra acelerar no streaming. Dá. Eu descobri isso porque eu vi uma pessoa assistindo, né, no 1.5, eu falei, gente... Ela, não, é porque não aguento. Tem coitado as pausas. Do cara que imaginou a fotografia, o roteirista, coisa, a música, gente. vai tudo pro saco, né? O roteirista que põe ali as pausas intencionais e tem que pegar a melhor. Não. E aí, sabe, isso é engraçado, não tem nada a ver aqui com o assunto, mas muitas pessoas não conseguem mais assistir filmes no cinema. Sim. Eu tava conversando com minha irmã caçula, ela falou, eu fui assistir um filme no cinema, ela falou, começou a me dar uma agonia, porque eu tava lá, e aí eu queria acelerar aquele negócio ali e tal, e não conseguia. Então você vê que é uma coisa que realmente tá na nossa Mas sociedade, é o que o Thiago falou mesmo, Carol. Ó, o Twitter começou como microblog. É coisa pequena e rápida. Aí veio... Fotos começou, sei lá, no Facebook, Instagram, Fotolog, quando tinha. Aí, de repente, surge um negócio chamado Story. Reels. TikTok, que é uma rede social de coisa rápida. E as pessoas só consomem coisa rápida hoje. E elas não percebem. Voltando para aquele negócio do Hitler. Óbvio que eu não tô comparando isso com o Hitler, pelo amor de Deus. Mas é aquela coisa que, às vezes, vivendo uma situação, a gente não enxerga o mal que aquilo tá fazendo. A gente vai ver só lá na frente. E aí gera o TDAH aí, que a galera hoje tá em voga, talvez esteja muito nisso aí, viu? Eu diria que pior que o entretenimento do cinema, que a Carol citou, é que as pessoas ficam impacientes de ouvir o outro, né? De conversar. Ó, isso é um conselheiro, tá? Que tá falando, então não, imagina. Às vezes você quer, a pessoa tá falando com você e você não quer nem ouvir, você já quer dar resposta. Ou falar sua experiência, ou falar, não, comigo foi diferente. É o FOMO, sabia, gente? Se você não sabe o que é FOMO, é aquele medo, né? Aquela ânsia de tá sempre querendo consumir tudo e tá atualizado de tudo e poder, sabe, tá sempre ali. Sabe o que ajuda nisso, Carol? Ler livros. Ler Sim. papel, não, papel ou assim, ler letras, não em áudio, porque o áudio você pode acelerar. Sem leitura dinâmica, né, que a gente começou por aí. Ler, porque você acho que os intervalos pra você pensar durante a leitura, pra você terminar uma frase e falar, poxa, que frase boa isso, ou isso te leva pra um outro lugar. E às vezes a gente não tem essa experiência na internet, num filme, num seriado. Mas o livro faz a gente parar. Nesse mesmo livro que eu citei aí, A Biblioteca no Fim do Túnel, é um artigo chamado Bunda no Sofá e Outras Formas de Virar um Leitor. O ano virou e você prometeu maneirar na comida, beber menos e praticar exercícios físicos? Tudo bem, todos gostamos de nos enganar. Também vivo dando dessas, principalmente na parte de comer menos. Alguns outros desejos passam pela cabeça de muita gente nessa época. Parar de procrastinar, passar mais tempo com a família, voltar a estudar, se dedicar mais à leitura ou até mesmo começar a ler. Nesse último ponto eu tenho dicas que podem ajudar. A inicial beira a grosseria. O que você precisa para ler? Basicamente, sentar a bunda no sofá ou na cadeira, pegar um livro e ler. É o básico. E aí as pessoas não sabem mais fazer isso. Tem um conselho, né, de um pastor, que eu lembro até hoje, que ele disse assim, quando foi perguntado, né, sobre qual seria a maior qualidade de um pastor, ele disse que seria a qualidade de permanecer com a bunda sentada na cadeira. E com isso, né? Isso aí. A gente vai... Falando bunda várias vezes no episódio com um pastor. Não, mas tá no contexto. Não foi de graça. A gente queria muito agradecer ao pastor Thiago. É sempre muito gostoso. Como eu falei no início, a gente agora se vê assim mais como amigos mesmo, né? Então, já éramos conhecidos, irmãos em Cristo.
Mas agora rola a afinidade, né? Do convívio mesmo. Isso é muito bacana. A lista de livros foi incrível. Eu tenho certeza que daqui a alguns anos, se a gente voltar a se falar sobre isso, ela vai ter mudado pra melhor, sabe? Isso é muito bom. E tô muito feliz, de verdade. Muito obrigada por ter um tempinho aí na agenda pra poder falar com a gente. Dessa vez não sobre a Bíblia diretamente, né? Mas sobre a literatura relacionada à vida cristã. E vou deixar o Tan se despedir e agradecer, mas fica aí a minha gratidão eterna, gravada aqui no Ictus Podcast. Isso aí. A gente sempre gosta de agradecer os ouvintes, né? Porque emprestou a sua hora do dia aí, ou meia hora, se você ouviu no vez 2, né? Quem sabe? Mas enfim, pelo tempo que esteve com a gente aqui, espero que realmente tenha sido de bom proveito para vocês, que vocês lembrem-se de usar uma das palavras aí do dicionário para assinar. De fato, o plano do Peixe Grande garantiu uma das indicações do Thiago. Lembrando que se você for comprar alguns livros que ele indicou ou qualquer outra coisa, você pode fazer através do nosso link de afiliado na Amazon. Então é uma forma muito boa para você nos abençoar e retribuir todo esse conteúdo que a gente entrega de graça para vocês, porque a gente acaba ganhando uma comissão na sua compra e o valor não vai mudar nada para você. Para fazer isso, basta partir de ictus.com.br/Amazon. Vamos deixar o link aí na descrição. E se você tem o desejo de se envolver ainda mais com a gente, e Deus sabe o quanto a gente precisa disso, a gente tem um esquema de financiamento coletivo no Catarse, para você conhecer melhor o nosso projeto e as nossas necessidades e como você pode nos apoiar. Acesse catarse.me/ictus. Lembrando que lá tem 2 faixas de apoio sugeridas, mas você pode colocar e configurar o valor que você quiser. Você não precisa necessariamente ficar preso a nenhuma delas. Dá uma atençãozinha para isso. Também queria agradecer o pastor Thiago por estar junto com a gente. É sempre uma delícia gastar um tempinho conversando com ele e matar um pouquinho a saudade que já estava batendo. E é isso. Semana que vem a gente volta com mais um episódio do Ictus Podcast. Vou deixar o Thiago dar seus agradecimentos e palavras finais, deixar o seu @ aí para as pessoas conseguirem segui-lo e tudo mais. Até mais. Sempre quando você fala assim, deixar o seu @ para as pessoas seguir, eu tenho que olhar, porque eu sou muito ruim desses negócios aí de rede social. @Thiago S_Moreira no Instagram e no Twitter. Thiago com TH, tá bom? Então, prazer, sempre um prazer estar com vocês, é muito gostoso, né? Estar entre amigos é bom, mesmo que seja virtualmente, bater papo com vocês é muito gostoso. Então, foi muito bom poder compartilhar um pouquinho da minha experiência. Como a Carol falou, eu acho que Deus usa... de acordo com o perfil, com a área, livros diversos para nos formar na caminhada. Então, foi bom poder compartilhar um pouquinho do que Deus usou na minha vida. Espero que seja útil para a sua também. Um abraço para todos os ouvintes e para vocês também, meus amigos.